fato é um dia muito especial para a nossa comunidade. Além de nós estarmos começando uma nova série, uma série muito importante que fala sobre os nossos relacionamentos. Você pode ver como a nossa turma cada dia trabalha de forma mais bonita em todos os sentidos. Isso é um privilégio e é uma alegria fazer parte de uma comunidade que instituiu como cultura o que faz para Deus faz da melhor forma. É um privilégio. Infelizmente, poucas igrejas têm essa visão. A maioria das igrejas ainda vive aquela visão de que Deus vê o coração. Então, como Deus vê o coração, a gente pode fazer tudo de qualquer jeito. A música pode sair de qualquer jeito, o cenário pode sair de qualquer jeito, a pregação pode sair de qualquer jeito, porque, afinal de contas, Deus vê o coração. A nossa comunidade, desde o seu início, tem tido como marca o fato de que nós queremos desejar e dedicar a Deus o melhor, e assim tem sido feito. E como parte desse processo, eu disse hoje é um dia muito especial por duas razões. Primeiro, nós vamos iniciar uma nova experiência na cidade de Limeira, como o pastor Eduardo já mencionou na oração dele. Em Limeira nós vamos começar uma experiência chamada VideoSite, hoje à noite. Nós temos um grupo de pessoas que tem nos acompanhado já em Limeira, e eles vão se reunir num hotel, e eles vão ter um grupo de música que vai dirigi-los no momento de adoração, no momento litúrgico, e no momento da pregação, eles vão receber o sinal ao vivo do nosso site aqui da noite, do Paineiras Noite, e eles vão acompanhar a pregação que vai acontecer aqui. É uma experiência. Nós vamos... é outra coisa que nós aprendemos como comunidade nesses últimos 14 anos. Se existe uma maneira criativa de se fazer algo, por que não tentar? A gente tenta, avalia. Se não der certo, a gente dá um passo atrás. Se der certo, a gente segue avante. Então, esteja orando por esse grupo lá de Limeira, que vai iniciar esse processo hoje à noite. E hoje à noite também tem início uma nova experiência. Em Florianópolis, nós vamos ter o primeiro encontro de uma nova igreja, que nós estamos apoiando lá. E um detalhe muito interessante é que essa igreja é uma igreja luterana. Nós, uma igreja presbiteriana, sim, estamos apoiando um projeto de plantação de uma nova igreja luterana em Florianópolis. E bem possivelmente, essa igreja, eu acredito, que vai começar com umas 180, 200 pessoas por lá. Alguns podem achar estranho por que uma igreja presbiteriana apoia um projeto de plantação de uma igreja luterana. Simples, porque nós pensamos no reino de Deus. Nós não estamos pensando em propagação institucional. A nossa missão não é tornar a nossa instituição conhecida, seja Chácara Primavera como igreja local, seja denominação. A nossa missão é apoiar a expansão do reino de Deus, seja onde for, seja através de quem for. Se existem grupos altamente comprometidos com o Evangelho e dispostos a comunicar o Evangelho de uma maneira que o homem e a mulher do mundo contemporâneo consigam entender, e se eles entenderem também que nós podemos ser de valia para eles, nós vamos apoiar, como nós estamos apoiando esse projeto. Então, hoje à noite, onde quer que você esteja, quando der assim por volta das 6 horas da tarde, lembre-se de orar por esse grupo em Limeira e esse grupo em Florianópolis, para que Deus os abençoe nessa caminhada que se inicia. Ok? Então, vamos lá. Relacionamentos líquidos. Essa é a nossa série que nós vamos essa semana e mais 4 semanas, nós vamos estar tratando. Alguns de vocês estão aí vinculados ao mundo acadêmico, ou acabaram de sair de uma faculdade ou de um mestrado na área de ciências sociais, e já sabe de onde nós estamos tirando esse tema.
Esse tema tem como ponto de contato para o nosso diálogo com a cultura esse livro do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos. Zygmunt Bauman, na área das ciências sociais, hoje é um dos meus autores prediletos. Eu acho que ele tem uma lucidez tremenda para olhar o que está acontecendo no nosso mundo contemporâneo, perceber, diagnosticar e ter insights que nos ajudam a compreender tremendamente o que acontece na nossa realidade, nos nossos relacionamentos. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uso dos insights do Zygmunt Bauman como diagnóstico do que está acontecendo na nossa sociedade, e aí nós vamos para a palavra de Deus e vamos reorientar os nossos relacionamentos ou resgatar os nossos relacionamentos através dos princípios de sabedoria, os princípios de verdade da palavra de Deus. Zygmunt Bauman, nesse livro, Amor Líquido, assim como alguns outros livros dele, quando ele fala sobre essa cultura líquida, sobre a modernidade líquida, que é um sinônimo de Zygmunt Bauman para pós-modernidade, como alguns chamam, ele diz que a modernidade foi um tempo caracterizado pelo seguro e sólido. Durante a modernidade, as verdades científicas, elas eram seguras e sólidas, elas duravam muito tempo. As grandes corporações que surgiram na modernidade eram grandes corporações seguras e sólidas. Elas duravam muito tempo. Os governos estabelecidos durante a modernidade eram governos seguros e sólidos. Eles duravam durante muito tempo. No entanto, na medida em que essa cultura emergente, que alguns chamam de pós-modernidade, surgindo ali em meados do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, e que vai emergindo, porque a pós-modernidade não é uma cultura que nós podemos dizer que ela está estabelecida, ela está emergindo. E o Zygmunt Bauman diz que essa cultura emergente, ela é justamente caracterizada pelo oposto, pela fragilidade, pela fluidez. Tudo na cultura pós-moderna é frágil. Os relacionamentos são frágeis. As instituições são frágeis. Os movimentos sociais são frágeis. E nós que vivemos imersos nessa cultura, parece que aumentou um pouquinho aí sozinho, né? Nós que vivemos imersos nessa cultura, a gente parece que não tem a percepção de quão acelerado estão os processos, quão rápido estão os processos. E para Zygmunt Bauman, esse movimento do seguro para o frágil, do sólido para o fluido, tem a ver com o fato de que nas últimas décadas, talvez nas últimas 5, 6, 7 décadas, nós estivemos imersos em transformações sociais altamente aceleradas. Deixa eu dar só um exemplo, 2 exemplos para vocês perceberem como as transformações sociais elas estão se dando de forma altamente acelerada. Há cerca de 5 anos atrás, o mundo celebrava a Primavera Árabe. E a Primavera Árabe, nos países do norte da África, do Oriente Médio, inclusive na Síria, era celebrada pelo Ocidente como o despertar da democracia naquele canto do mundo. 5 anos depois, o Ocidente olha para o mesmo pedaço de chão com tremendas preocupações diante das atrocidades que estão acontecendo. 5 anos da celebração para a preocupação. Deixa eu dar um outro exemplo. Em 2011, a revista inglesa The Economist publicou uma revista com uma foto de capa. Na capa, existia o Cristo Redentor decolando como um foguete
dizendo que o Brasil estava decolando como uma das grandes potências econômicas do mundo emergente. 2011. 4 anos depois, nós estamos imersos numa crise econômica, política, institucional. A gente que está imerso nessa cultura, a gente não se dá conta de quanto esse processo de transformações aceleradas acabam gerando dentro de nós um sentimento de insegurança. E já eu vou falar o que esse sentimento de insegurança provoca. Outra coisa, constantes inovações tecnológicas. Nenhuma outra geração na história da humanidade viu emergir e desaparecer tantas novas tecnologias. Por exemplo, eu já era casado quando eu vi emergir um negócio que revolucionou o nosso comportamento doméstico, algo chamado videocassete. Mas depois se tornou... Não. Antes de chegar o DVD que você está pensando, chegou o videocassete de 4 cabeças. Aí sim, agora nós temos alta tecnologia. Depois veio o DVD. Depois veio um aparelho que você talvez nem teve na sua casa, porque não deu tempo. Blu-ray. Você teve Blu-ray? Se você não teve, não fez diferença nenhuma, porque foi tão rápida a transição que não deu tempo. Eu ouvi um pregador aqui falando um tempo atrás, porque o negócio é ter iPhone 6. E eu fiquei sonhando com um iPhone 6. E eu guardei dinheiro um ano inteiro para ter um iPhone 6. Em agosto eu fui para os Estados Unidos e comprei o meu iPhone 6. E o que eu descobri semana passada? Que a Apple lançou o iPhone 6S. Não estou mais na ponta. Levei 1 ano para chegar lá e já estou ultrapassado. Outra coisa, a dissolução de ideologias e instituições. Essa discussão toda, por exemplo, que se dá em algumas cidades no mundo, com o uso do software Uber, para você se locomover pela cidade sem uso dos táxis, a gente não para perceber que esse é só um dos inúmeros casos de situações em que nós estamos nos movendo do que é institucional para o que é informal. Informal. As grandes instituições estão ruindo. Uma das coisas que passa desapercebido para muitos de nós brasileiros é que a crise que nós estamos vivendo não é uma crise meramente partidária, é uma crise institucional no seguinte sentido: nós estamos vivendo um descrédito para com as instituições, um descrédito para com os partidos políticos, um descrédito para com o poder judiciário, um descrédito para com o poder legislativo, um descrédito para com as grandes corporações e empresas como Petrobras. Quando a gente fala de dissolução de grandes instituições e ideologias, a questão é, em quanto tempo nós vimos a nossa maior empresa se dissolver e se tornar devedora? Agora, quando você pensa em mudança política, qual que é o seu grande sonho? Quem você acha que, se governar esse país, vai resolver os nossos problemas? Você tem um nome para me sugerir? Ok, talvez você não tenha um nome. Você tem um partido político para me sugerir? Sabe o que está acontecendo? As instituições
estão em processo de dissolução. E tudo isso gera o que Zygmunt Bauman chama de desapego. É interessante. Tem gente assim que quer o impeachment. Mas não vou sair na rua pedir isso. Quer melhoria? Mas não vou pagar o preço para isso. Porque essas mudanças constantes geram em nós um sentimento de nós queremos, mas é bom a gente não se apegar, porque as coisas mudam rapidamente demais. Nós queremos, mas é bom a gente não abraçar muito apertado, porque muda, e aí a gente sofre. Eu estava pensando, enquanto eu refletia sobre isso, que quando eu era menino, eu ganhei dos meus pais um radinho de pilha. Eu me lembro da cor desse rádio de pilha. Ele era vermelho com a frente prateada. E era talvez um pouquinho maior do que esse telefone. E eu passei anos com aquele radinho de pilha. E chegou um momento que o botão que sintonizava as estações começava a falhar um pouquinho por falta de contato, mas eu dava um jeitinho de localizar a estação que eu queria e colocar um durex assim, para segurar o botão. Eu passei anos numa relação de amor com aquele radinho de pilha. É essa a relação que você tem com o seu celular? Não é. Não é. A nossa relação com as coisas hoje é de desapego. Olha o que Zygmunt Bauman diz. A modernidade líquida, que para ele é sinônimo de pós-modernidade, em que vivemos, traz consigo uma misteriosa fragilidade dos laços humanos, um amor líquido. A insegurança inspirada por essa condição estimula desejos conflitantes. Que desejos conflitantes? De estreitar esses laços e, ao mesmo tempo, mantê-los frouxos. É assustador, nos últimos anos, algumas celebrações que eu fiz de casamentos, aonde ao mesmo tempo que os noivos assinavam o termo que ia para o cartório, eles assinavam contratos pré-nupciais para evitar problemas futuros. É isso aí. É apego, mas frouxo. E Zygmunt Bauman diz que o advento da internet, o advento das redes sociais, do Facebook, do WhatsApp, ou outras coisas assim, o advento da proximidade virtual torna as conexões humanas simultaneamente mais frequentes e mais banais. Frequentes. Eu tenho amigos que me lembram que eles existem a cada 15 minutos no WhatsApp. Mas eles me lembram que eles existem com colocações banais. São mais intensas, mas mais breves. As conexões tendem a ser demasiadamente breves e banais para poderem condensar-se em laços, supostos laços. Mas para que você, fã de redes sociais, não fique bravo comigo, eu vou deixar que o próprio Zygmunt Bauman diga o que ele pensa sobre isso. Presta atenção nesse vídeo. One addict of Facebook confided in me, not confided, he actually boasted to me that he made 500 friends in one day. My reply was that I live 86 years, but I don't have 500 friends. I didn't manage to do it. So presumably, when he says friend and I say friend, we don't mean the same thing. It's a different kind of friend.
I never heard when I was young the concept of network. I heard about human bonds. I heard about communities, this sort of thing, but not network. What is the difference between community and network? Community precedes you. You are born into a community. On the other hand, we have network. What is network? Unlike community, network is made and maintained, kept alive by two different activities. One is connecting and the other is disconnecting. And I think that the attractiveness of the new type of friendship, Facebook type of friendship, I call it, is precisely in that. That it is so easy to disconnect. It is easy to connect, to make friends, but the greatest attraction is the facility of disconnecting. Just imagine if you have not online friendship, not online connection, not online sharing, but offline connection, real connection, face to face, body to body, eye to eye. Then breaking relationship is always a very traumatic event. You have to find excuses, you have to explain, you have to lie very often, and even then you don't feel safe because the partner would say, well, you have no right, you are swine, you are pig, you are whatever, awful man, and so on. It's difficult, but on the internet it's so easy, you just press delete and that's it. Instead of 500 friends, you have 499, but it is only a temporary irritant because tomorrow you will have another 500. That undermines human bonds. Perceba que nós não estamos falando que redes sociais como o Facebook geram um padrão comportamental que nós estamos vivendo hoje nos relacionamentos, mas sim que Facebook e outras redes sociais revelam grandemente o padrão relacional que nós temos hoje. Por exemplo, se nós pudéssemos apontar as características das nossas relações líquidas no mundo contemporâneo, nós poderíamos dizer, primeiro, elas são caracterizadas pela banalidade nas relações. O Zygmunt Bauman, ele fala sobre o conceito amigo, como o conceito amigo se tornou banal. Quantos amigos você efetivamente tem? Quantas pessoas você pode, terminando essa reunião, ligar e dizer, eu estou precisando conversar com você, você podia se encontrar comigo, e você poderia chorar com essa pessoa e falar das coisas mais profundas acerca do seu ser, sem medo de ser julgado e ser rejeitado. Quantos amigos você tem? Ainda, a banalidade das relações se revelam nesses posts frequentes, breves, superficiais. Eu ouvi uma vez de uma pessoa o seguinte: Ricardo, para você ser lembrado pelas pessoas e para você bombar nas redes sociais, você precisa colocar um post a cada 1 hora. E eu tenho amigos, então, que empenham o tempo da secretária para cada 1 hora mandar um post. Isso é relação? Ainda, a facilidade das rupturas, ou nas rupturas. Basta um clique, desapego. E o que o Zygmunt Bauman diz é muito evidente. Romper com uma pessoa frente a frente, face a face, olhando nos olhos,
É muito mais complexo do que você simplesmente apertar um botão dizendo não para a amizade dela, para deletá-la da sua rede de amigos. Ou talvez pelo WhatsApp você simplesmente silencia essa pessoa e ela nem sabe que no seu celular ela está com uma mordaça. Ela fala a cada 15 minutos. Deixa ela falar, você não escuta? Essa ruptura torna tudo descartável. A fórmula é essa que o Zygmunt Bauman apresentou na fala dele. Você tem 500 menos 1 mais 1 é igual a 500. Você descarta amigos, entre aspas, faz outros. Descarta casamentos, descarta carreiras profissionais, vínculos empregatícios. E tudo é baseado no que me convém. Isso nos leva a uma terceira característica, que é a mentalidade individualista narcisista. Por que individualista narcisista? Primeiro, individualista porque quem está no controle sou eu. Eu determino quem vai se relacionar comigo e quem não vai se relacionar comigo. E isso gradativamente dá origem a uma comunidade, à minha imagem e à minha semelhança. Terrível, terrível. Eu só me relaciono com pessoas que gostam de mim. Eu só me relaciono com pessoas que falam o que eu quero ouvir. Quando a pessoa fala alguma coisa que eu não quero ouvir, eu a deleto da minha comunidade. E narcisista, porque o que está em cartaz sou eu. O que eu tomei no café da manhã hoje, atenção, o que eu almocei hoje, o vinho que eu tomei no almoço, para onde eu fui depois do almoço, o que eu estou assistindo na televisão, o horário que eu vou dormir, o livro que eu... Atenção, em cartaz, eu. E o pior disso é em cartaz, eu, mas só os melhores momentos. Se você entrar na internet, só um exemplo, e assistir os melhores momentos do jogo do meu time ontem à noite, você vai ter 4 minutos de jogo que você vai achar fantástico. Você vai, uau, que jogaço! Não foi. Aquilo lá é só os melhores momentos, você não viu os piores. Como vô, eu estou vivendo esse negócio aqui. Porque todo dia eu recebo 1, 2, 3 fotos do meu neto. E sempre quando eu recebo foto, sabe como ele está? Sorrindo. Aí quando ele vem passar um final de semana em casa, eu descubro que aqueles são só os melhores momentos. Os piores não são colocados. E as pessoas se apresentam nas redes sociais sempre na perspectiva do que elas querem que pensem dela. Sempre a foto é do restaurante francês. Eu nunca vejo ninguém postando foto de arroz, feijão e ovo. Você não quer que as pessoas saibam que de vez em quando você come arroz, feijão e ovo. Não pega bem para a sua imagem. Narcisismo puro. É uma espécie de Big Brother particular. Agora, hoje, a gente quer conversar um pouco sobre os efeitos disso na nossa espiritualidade. E pensa um pouco comigo. O que gera quando tudo isso, a banalidade nas relações, a facilidade nas rupturas, a mentalidade individualista, narcisista, quando nós entramos na presença de Deus para nos relacionar com Ele, com esse padrão comportamental? Primeiro, a nossa relação com Deus pode ser banal, supérflua. As nossas orações podem se transformar em posts.
não em conversas profundas. O nosso tempo de relação com a palavra não é mais caracterizado por momentos longos e profundos para se conhecer o ser e o caráter de Deus, porque o nosso padrão de relacionamento estabelecido é o padrão de posts, breves e banais. Facilidade nas rupturas. Se Deus não fizer o que eu quero, eu deleto ele por alguns dias. Eu não oro. Eu sumo da igreja. Eu não dou o dízimo. Aí quando a dor de barriga aperta, eu volto. Não existe constância nas relações. Qualquer acontecimento que me desagrada, a ruptura é uma possibilidade. Mentalidade individualista e narcisista. Eu entro na presença de Deus achando que Deus existe por causa de mim. E eu não tenho a menor ideia de que, na verdade, eu existo por causa de Deus. Eu converso com Deus em oração sobre a minha vida, na perspectiva, Deus, olha a minha história, e eu preciso que o Senhor me ajude. E nem passa pela minha cabeça que a perspectiva correta seria eu olhar para o que Deus está fazendo na história e perguntar para Deus, Deus, aonde o Senhor quer que eu me engaje para cumprir a minha missão? Pensando um pouco sobre os efeitos dessa cultura na nossa relação com Deus, me veio à mente esse texto bem conhecido, de João capítulo 4, onde nós encontramos, primeiro, uma mulher em busca. Essa mulher em busca, ela estabelece um padrão de relacionamento, um padrão de relação altamente caracterizado por aquilo que nós estamos chamando de relacionamentos líquidos. E ainda, essa mulher, ela se depara com Jesus. E Jesus faz um diagnóstico preciso do coração dela, preciso do que acontecia com ela. E eu creio que se a gente atentar para o diagnóstico que Jesus faz do que acontecia com essa mulher, nós vamos perceber claramente o diagnóstico de Deus do nosso momento cultural e do nosso padrão de relacionamentos. E nós vamos ter hoje um desafio para a gente resgatar uma relação com Deus em outras bases. Em outras bases. Veja só, esse momento de João 4, ou essa história, tem início no verso 5 que diz assim: Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Assim como pessoas, às vezes, cansadas, se sentam no sofá do saguão de um hotel, de um aeroporto para esperar o seu voo, ou sentam no saguão de um hotel para esperar o seu táxi, ou sentam num restaurante enquanto esperam o seu almoço ou o seu jantar. Jesus estava cansado, sentou-se no poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Agora, eu resolvi assim, pensar um pouquinho criativamente nesse momento. Eu fiquei imaginando se Jesus fosse um indivíduo imerso na nossa cultura. O que ele faria quando ele se sentou no poço para descansar? E sabe o que aconteceria?
Jesus não notaria que uma mulher se aproximou. Como a maioria das pessoas hoje, atentas ao seu smartphone, não conseguem perceber o que acontece à sua volta. Às vezes não conseguem perceber quem senta na mesa ao lado para almoçar, quem está ao lado esperando o voo, ou às vezes não consegue perceber a própria beleza da vida que está diante dos seus olhos. Dá uma olhada nesse filme, porque ele retrata bem o que aconteceria se Jesus tivesse um celular e fosse um de nós. Preste atenção. Ei! Oh. Wow. E não é o que acontece? Agora veja só o que acontece com Jesus. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus. Jesus percebeu a aproximação dela. Jesus viu essa mulher. E Jesus dialogou com essa mulher. Dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, então Jesus estava sozinho com essa mulher. A samaritana então perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? E aí a gente tem uma explicação, entre parênteses, pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Mas eu sei que mesmo essa explicação para os mais novos fica confuso. Então, deixa eu explicar isso. Judeus dislike samaritanos. Ficou claro? Bem mais fácil. Né? O que antes a gente levava uma frase inteira para comunicar, agora 2 palavras e um símbolo. Judeus, dislike, samaritanos. Está comunicado. Agora, o dislike na cultura de Jesus era maior do que simplesmente uma diferença racial. Nessa história aqui, por exemplo, uma mulher buscando água no poço, ao meio-dia, era estranho. Porque meio-dia era o momento mais quente do dia. O que faz uma mulher ir buscar água no período mais quente do dia? Um segundo dislike era um homem conversando sozinho com uma mulher. Isso era inconcebível na cultura de então. E é claro, o maior dos dislikes aqui é esse que nós citamos, que é um judeu conversando com uma samaritana, ou qualquer judeu conversando com qualquer samaritano. Judeus e samaritanos não dialogam, não conversam, não se relacionam. Judeus não aceitam samaritanos no Facebook como amigos. Samaritanos não aceitam judeus como amigos no Facebook, assim por diante. Jesus lhe respondeu: se você, mulher, conhecesse o dom de Deus, e a palavra dom aqui no grego é a palavra presente. Se você conhecesse o presente de Deus, é a mesma palavra para graça. Se você conhecesse o presente gracioso de Deus, e quem lhe está pedindo água? Se você conhecesse o presente de Deus, e
quem está te pedindo água? Mulher, você teria dado um like em Jesus e ele lhe teria dado a água viva. Diferente dessa água do poço. A água viva. Esse é um conceito messiânico. Os profetas falavam daquele que viria e nos daria água que iria saciar não a nossa sede física, mas a nossa sede existencial. E Jesus está dizendo para essa mulher: mulher, se você conhecesse o presente gracioso de Deus, e quem é que está diante de você, você pediria a Ele a água que gerações e gerações esperam, a água capaz de saciar a sede existencial. Mas essa mulher não entende a história. Ela diz assim: o Senhor não tem como tirar a água. Não estou vendo o balde na tua mão. O poço é fundo. Onde pode conseguir essa tal água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que furou esse poço e nos deu esse poço e essa água, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Aqui a gente tem, claramente, um desencontro de conceitos. Jesus está falando da necessidade real e essencial daquela mulher. Jesus não está conversando sobre banalidades e superficialidades. Jesus não está mandando para ela posts com foto do almoço de hoje, do jantar de hoje, do livro, dos pés, das mãos, da cabeça, seja lá o que for. Jesus está conversando com profundidade sobre a sede existencial que aquela mulher tinha. Mas aquela mulher, ela está ouvindo essa conversa na perspectiva da necessidade sentida, da necessidade percebida por ela. A necessidade sentida e percebida por aquela mulher era água. Ela veio buscar água no poço. Só que quando nós nos aproximamos de Deus, eu diria que 99% das vezes nós nos aproximamos de Deus, não para dialogar com Ele sobre a nossa necessidade essencial e real. A gente se aproxima de Deus pensando nas nossas necessidades sentidas, percebidas. Por exemplo, recursos financeiros. Deus, me abençoa financeiramente. Deus, olha a crise aí, eu preciso que o Senhor me abençoe. Solução de conflito conjugal. A gente vem, senta antes de começar a reunião, fecha os olhos e diz: Deus, eu queria que o Senhor abençoasse nessa manhã a minha vida, de maneira muito especial o meu casamento, Deus. Porque essa é a necessidade sentida, percebida. Cura de uma enfermidade sua, de um ente querido, uma enfermidade física e emocional, relação afetiva com alguém. Deus, eu estou aqui na tua presença nesse domingo para te adorar, para te glorificar, para dizer que o Senhor é grande. E Deus, se o Senhor pudesse me mandar aquele príncipe encantado que eu estou esperando há tanto tempo. Seria tão bom estar com ele aqui, te adorando, te glorificando. Sucesso profissional. Deus, abençoa minha carreira profissional. Momento de prazer. Às vezes nós nos reunimos nas nossas igrejas e o grande anseio que algumas pessoas têm é que naquela 1h30, ou 2 horas, ou 3 horas, dependendo da igreja, o que a pessoa quer é sentir a presença de Deus. E como se caracteriza o sentir a presença de Deus? Hoje eu quero me arrepiar umas 3 vezes, eu quero chorar um monte no final do sermão, eu quero viver experiências profundas.
Interessante, nada disso fala da nossa necessidade essencial e real. Tudo isso é necessidade sentida, percebida. E Jesus diz assim: quem beber dessa água do poço terá sede outra vez. Jesus está falando de insaciabilidade. Hashtag insaciabilidade. Você acha que se você tiver dinheiro, você vai ser feliz. Daqui 2 meses você quer mais. Daqui 3 meses você quer mais. Daqui 2 anos você quer mais. Quanto de dinheiro precisa um homem para ser feliz? Só mais um pouco. Você acha que uma relação afetiva vai preencher o vazio da sua existência? Aí você começa a se relacionar com uma pessoa e você descobre que aquela relação não é suficiente para preencher o seu vazio interior. Mas quem sabe se essa relação se tornar séria, eu me casar, e você se casa e você descobre que aquela relação não é capaz de preencher o seu vazio interior. Ah, mas quem sabe ter filhos, aí filhos chegam e você descobre que filhos não são capazes de preencher o teu vazio interior. Quem sabe netos, e você descobre que netos também não preenchem. Porque é insaciável. Interessante que Eclesiastes capítulo 3, verso 11, nos dá a chave para a compreensão disso, porque diz assim: Ele fez tudo, Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Esse vazio interior que habita dentro de nós tem nome: anseio pela eternidade. Esse vazio interior que faz a gente se mover na direção das necessidades sentidas e percebidas, achando que elas vão nos preencher, e aí quando nós as temos, nós percebemos que elas não são capazes de nos preencher, porque, como já dizia o filósofo Blaise Pascal, esse vazio existencial que você tem dentro de você tem o tamanho exato de Deus. Só Ele, só uma relação com Ele pode preencher o vazio do seu coração. Para de se enganar. A sua crise existencial não é pela ausência das coisas que você busca nas suas necessidades sentidas e percebidas. O seu vazio existencial é decorrente da falta de uma relação íntima e profunda com Deus. Com Deus. E interessante que o profeta Jeremias traz uma mensagem para o povo, dizendo que Deus reclamou para o seu povo, e aqui a gente não está falando de pessoas que não fazem parte ainda do povo de Deus, é o povo de Deus. O meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte da água viva. Olha o conceito aí. Pessoas que fazem parte do povo de Deus, pessoas que já compreenderam quem é Deus, pessoas que já vivem uma relação com Deus, gradativamente ao longo das pressões da vida, abandonaram Deus como a água viva, e olha o que eles fizeram: e cavaram as suas próprias cisternas. Começaram a achar que é o sucesso profissional que vai preencher o vazio do coração. Começaram a achar que são relacionamentos afetivos que vão preencher o vazio do coração. Começaram a achar que é filhos, e filhos bem-sucedidos, em boas escolas, filhos que vão se estabelecer como homens e mulheres de sucesso que vão preencher o nosso vazio. Balela, por quê? Diz, são cisternas rachadas que não retêm água. Eu acho fantástica essa imagem. Pessoas abandonaram Deus como a fonte de vida e começaram a confiar na construção de cisternas rachadas, que não retêm água. Por isso, por mais água que você coloque, não mata a sede. Por mais sucesso profissional que você tenha, você não se sente realizado.
Por mais relacionamentos afetivos que você tenha, diversificados, você não se sente saciado. Por mais dinheiro que você tenha, nunca lhe é suficiente, porque isso é cisterna rachada, não retém água. Essas necessidades sentidas, e outras que eu não enumerei aqui, são como cisternas rachadas. Você pode continuar buscando essas coisas. E sabe o que vai acontecer? Você vai continuar se sentindo insaciável. Você vai continuar sentindo sede. Mas do que Jesus está falando, antes de mostrar do que Jesus está falando, eu queria voltar para Zygmunt Bauman, porque ele fala de uma fórmula de ouro que ele ainda não conhece. E depois eu volto para Jesus. Dá uma olhada. That there are two essential values which are absolutely indispensable for a satisfactory, satisfying, rewarding, relatively happy life. One is security, the other is freedom. You can't be happy, you can't have a decent, dignified human life in the absence of one of them, right? Security without freedom is slavery. Freedom without security is complete chaos, inability to do anything, plan anything, even dream about anything. So you need both. The trouble, however, is that no one yet in history and on the planet found the golden formula, the perfect mixture of security and freedom. Fórmula de ouro. Liberdade e segurança. Do que Jesus está falando? Olha só, ele diz para a mulher assim: quem continuar bebendo dessas cisternas rachadas, geradas por mim e por você, a partir das nossas necessidades sentidas ou percebidas, vai continuar tendo sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando aqui, não de hashtag insaciabilidade, mas hashtag plenitude. Você ser pleno de algo. Pleno ao ponto de transbordar. E quando isso termina, na eternidade. E como a eternidade não termina, isso nunca termina. Isso nunca termina. Jesus está falando aqui, gente, de reconexão com Deus, como a fonte da genuína vida. Esse vazio interior que nos gera escravidão, porque a gente começa a buscar nas cisternas rachadas o preenchimento da nossa crise existencial, e isso gera escravidão, porque cisterna rachada faz a gente estar sempre colocando mais e mais e mais e mais e mais coisas, e sempre vaza, aí a gente está sempre com sede. Mas a reconexão com Deus, a fonte da vida, não somente nos preenche, como nos transborda. E nos preenche e nos transborda, nos dando a segurança de que nós somos amados. O ser humano passa a vida buscando alguém que o ame incondicionalmente. Você pensa que você vai um dia achar uma pessoa e se casar com uma pessoa que te ama incondicionalmente. Você não vai achar.
Mas daí você acha que se você criar os filhos direitinho, e se você como mamãe fizer tudo o que ele quer, e levar todinho para ele até os 30 anos de idade na cama, ele vai te amar incondicionalmente? Não vai. Não vai. Porque o único lugar onde nós podemos encontrar amor incondicional é em Deus. Não existe absolutamente nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Nem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Deus decidiu te amar, apesar de quem você é e o que você faz. A única pessoa neste universo que me ama de maneira incondicional, que me ama hoje pela manhã, independentemente do que acontecer no dia de hoje, se eu pregar bem ou pregar mal, Ele continua me amando na mesma plenitude hoje à noite, e daqui a 3 anos, seja o que for que venha acontecer na minha vida, Ele continua me amando de maneira inegociável. A única pessoa no universo é Deus. E essa segurança nos liberta. Porque eu não preciso mais ficar cavando cisterna rachada. Eu não dependo mais de ter alguém vinculado a mim afetivamente para estar preenchido existencialmente. Eu não preciso mais do sucesso profissional. Se o sucesso profissional vier, glória a Deus, mas se não vier, eu não dependo do sucesso profissional. Eu não dependo da minha situação financeira, eu não dependo da minha situação afetiva, porque eu estou pleno do amor de Deus. Isso me liberta para buscar sucesso profissional sem fazer disso uma escravidão, me liberta para construir um casamento consistente sem fazer disso uma obstinação, me liberta para criar filhos, para que eles cresçam, se tornem independentes e vão, sem tornar isso uma neura para mim. Esse encontro com Jesus faz a gente passar a viver com os pés na história, mas com os olhos nos céus. O diálogo com Jesus continua, no qual Jesus revela que aquela mulher, ela tinha tornado as suas relações afetivas uma espécie de cisterna rachada. E as suas relações eram líquidas, porque ela não estava conectada à fonte da verdadeira vida e do verdadeiro amor que é Deus. Aquela mulher estava em busca, ela achava que ela estava em busca das suas necessidades sentidas e percebidas, mas na verdade o que ela precisava era de suprir na necessidade essencial e real. E essa busca tornou as relações dela líquidas. E o diagnóstico de Jesus é preciso. Você precisa descobrir que só Deus pode preencher o vazio do seu coração. Ou talvez você nessa manhã precise se lembrar, porque talvez você um dia já compreendeu isso, mas hoje você esteja envolvido em cavar cisternas que não vão trazer para você o que você espera, porque só Deus pode de fato te dar a satisfação, a realização, o senso de ser amado que eu e você tanto precisamos. Diante disso, eu queria convidar você a pensar no seguinte: primeiro, quais são suas buscas insaciáveis? Quais são suas cisternas rachadas?
A cisterna rachada dessa mulher eram os relacionamentos afetivos. Jesus diz para ela, traz o seu marido aqui. E ela diz, desculpa, mestre, eu não tenho marido. Jesus diz, é verdade. Você já teve 5. E o homem que está na sua casa hoje não é seu marido. Essa era a cisterna rachada dela. Qual é a sua? O que tem te escravizado? Você já bebeu e tem bebido da água da vida? A água da vida que é capaz de te dar segurança do amor incondicional de Deus por você e, consequentemente, te libertar da dependência de buscas que não vão te conduzir aonde você pensa que você vai chegar. Eu acho que essa manhã é uma manhã para você, talvez, pela primeira vez na sua vida, dizer assim: Jesus, eu reconheço que eu tenho tentado preencher o vazio do meu coração com tantas coisas que são buscas a partir de necessidades sentidas e percebidas. E hoje eu percebi que eu preciso do Senhor, por isso eu quero abrir o meu coração e eu quero que o Senhor entre na minha vida e eu quero te seguir. Eu quero fazer da minha relação com o Senhor a fonte primária da minha existência. Mas talvez exista um segundo tipo de pessoa aqui hoje. Gente que já fez isso no passado. Mas como diz Deus através do profeta Jeremias, o povo, o povo que eu amo, tem cometido 2 crimes contra mim. O primeiro, eles têm me abandonado. Eu, a fonte de água viva. Segundo, eles estão construindo cisternas rachadas. Eles estão me trocando por cisternas rachadas. Então talvez hoje você esteja nesse segundo grupo, que tem que dizer: Pai, me perdoa, porque eu tenho confiado mais em cisternas rachadas do que na relação contigo. E eu preciso voltar para essa relação. Que tal você fechar os seus olhos? E seja qual for a sua situação, nesse momento você orar a Deus. Busque a presença de Deus. Ore a Ele. Talvez nessa manhã seja o seu primeiro momento de dizer: Deus, eu preciso do Senhor para suprir a sede da minha alma. Talvez nessa manhã você tenha que dizer ao Senhor: Senhor, me perdoe, eu me perdi. Eu me tornei um cavador de cisternas rachadas. E me esqueci que só o Senhor pode me oferecer o amor incondicional que eu tanto busco. E me libertar. Me libertar